Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para dar continuidade ao assunto de polimerização em etapas, né? Sendo que eu vou introduzir um tema novo que é a teoria estatística, tá? Ela é, digamos assim, uma teoria que contrasta, né, com a de Caróteres pelo fato de, nesse caso, a gente poder contar, né, as moléculas de cada grau de polimerização, né? Coisa que o que a gente falou até agora não era possível, pois a gente viu que a gente só lidava com médias, né? Então a teoria estatística ela permite a determinação de uma curva de distribuição. Por quê? Porque ela pode contar, né, a quantidade de cada espécie, né, molecular lá no meio de polimerização, tá? Então ela é baseada essa aula aqui ela é baseada no desenvolvimento feito por Flore, né? Que é um dos caras aí, né? Mais importantes da história dos polímeros, né? Acho que ele ganhou o prêmio Nobel, né, dessa área aí, tá? Então, hoje o tema é mais relacionado à teoria estatística sobre balanço estequiométrico, tá? Bem, então, como introdução, eu vou eu coloquei esse slide aí, né? E eu vou ter que usar slide sempre nesse caso, né? Pelo fato de ter bastante fórmula, etc. Né? É como uma espécie de uma revisão bem básica, né? Esse primeiro slide aí de estatística, né? Então é uma coisa bem boba, mas acho importante a gente fazer uma recapitulaçãozinha aqui, né? Eu coloquei aí um Becker, e esse Becker ele tem 15 moléculas lá dentro, né? São esses tracinhos aí, representados por esses tracinhos de cor diferente, né? Então, existem 4 amarelas, né? 2 verdes, uma preta, 5 vermelhas e 3 azuis, totalizando 15, como eu falei, né? Então, a pergunta que eu faço é: qual a probabilidade, né, ao se retirar uma molécula ali dentro, ela ser amarela, né? Então, essa pergunta que eu quero enfatizar aqui: qual a probabilidade de, ao retirar uma molécula desse Beck, ela ser amarela? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso exatamente por essa fórmula que está aí, ou seja, a gente vai contar a frequência dela, ou seja, quantas moléculas amarelas existem e qual o total de moléculas lá dentro, né? Então vai ser exatamente 4 sobre 15, ou seja, 26,7% de probabilidade da molécula ser amarela, tá? Ok? Então essa aí é uma pergunta importante, associada à estatística, né? Então, se eu tivesse, em vez, né, dessas moléculas aqui, né, um meio de polimerização com N moléculas, né, de tamanhos diferentes, né, como a gente mostrou que é possível, né, ter molécula grande, molécula pequena, ter monômero, etc., lá dentro do meio, né, então qual é a probabilidade de, ao retirar uma molécula lá, ela ter X unidades de repetição? Né, ou seja, supondo que eu tivesse lá um meio de polimerização, num dado tempo de polimerização, digamos que eu pudesse parar, né, esse crescimento e a gente mantivesse aquele cenário ali, e eu retirar, por exemplo, a molécula de lá de dentro, qual a probabilidade, por exemplo, de ela ter 100 meros? Né? Então, a probabilidade de ela ter 100 meros seria o quê? O número de moléculas de 100 meros pelo número total de moléculas lá dentro. Tá? Então, isso aí é um aspecto que eu queria chamar a atenção aqui. Tá? Então, qual é o assunto a partir de agora? Teoria estatística, né, de monômeros do tipo AB, tá? Sob balanço estequiométrico, tá? Então, a gente não vai ter aquele famoso reagente ou agente monofuncional lá dentro, tá? Então, aqui você tem moléculas do tipo AB, né, monômeros, né, que vão gerar polímeros, né? E aí está numa condição de balanço estequiométrico e aí a gente vai desenvolver essa teoria estatística, né? Então, bom, dando continuidade aí com esse novo slide agora, né? Então aqui eu estou mostrando um cenário aqui de polimerização do tipo AB, né? E aqui a gente pode ver em cima, né, o monômero, né, em que tem um grupo vermelho A, né, e um grupo verde B. E o C seria o quê? O grupo resultante da reação de A com B, né? Por exemplo, uma amina com ácido aí seria uma amida, né? Uma hidroxila com ácido seria um éster, né? Então aqui desse lado a gente tem algumas situações. Então, por exemplo, tem um monômero, né? E em seguida aqui você tem uma linha com dois monômeros que vão reagir entre si,
formando uma molécula, né, com 2 unidades de repetição, né? Então aqui o grupo amarelo está só indicando que o quê? Que ele vai ser formado no momento que o grupo vermelho aqui reage com o grupo verde do outro monômero, né, gerando aqui efetivamente um novo grupo, né, o grupo C, né? Agora, eu posso ver uma situação aqui que é a seguinte: quando a gente tem os 2 monômeros aqui, que vai implicar em 2 unidades de repetição, a gente tem 2 grupos A e 2 grupos B, né? Ou seja, 2 grupos vermelhos e 2 grupos verdes. Do lado de cá, a gente só vê um grupo vermelho e um grupo verde. Por quê? Porque o outro vermelho e o outro verde, eles já reagiram, né? Então eu posso interpretar aqui como continuando existindo esses grupos, né? A e B, sendo que eu posso distinguir, né, entre grupos reagidos e grupos não reagidos, né? Então, se aqui a gente tinha 2 grupos A não reagidos, a gente continua tendo 2 grupos A aqui, sendo que um está reagido e outro está não reagido, tá? Então, é uma forma assim, para, digamos, aplicar um linguajar que vai ser usado daqui a pouco, tá? Da mesma forma que para essa molécula com 3, essa molécula não, há aqui uma condição em que existem 3 monômeros, portanto, 3 grupos não reagidos de um tipo, ou seja, do tipo A, e 3 grupos não reagidos do tipo B. É só contar, né, o verde. 1, 2, 3 verdes e 3 vermelhos, né? Então, esses 3 monômeros eles vão reagir entre si, né, formando aqui uma molécula com 3 meros, né? E, como eu tinha falado, né, eu posso interpretar como ainda existindo, né, os 3 grupos A, por exemplo, né, em que um está não reagido e os outros 2 estão reagidos, né? Da mesma forma para o grupo B, né? Um grupo não reagido e 2 grupos B reagidos, tá? E a gente é importante se enfatizar, né, a gente já sabe disso, né, que os grupos não reagidos eles vão estar sempre nas pontas, né, da cadeia, tá? Do mesmo jeito aqui, né, 4 monômeros, esses 4 monômeros vão reagir gerando uma molécula com 4 meros, né, em que, se eu for observar, por exemplo, os grupos A, eu posso dizer que existem 4 grupos A aqui, sendo 3 reagidos e um não reagido, tá? Assim como grupos B. E do mesmo jeito aqui para uma molécula com 5 unidades de repetição, né? Desse lado direito aqui, resultantes da reação aqui de 5 monômeros, né? Então, os 5 grupos A não reagidos ou grupos B não reagidos se transformaram em uma molécula com um grupo A não reagido na ponta e 4 grupos A reagidos, né? E um outro aspecto que ainda gostaria de chamar a atenção aqui nesse slide é o seguinte: olha só o detalhe que a gente vem falando. Quando a molécula tem 3 unidades de repetição, ela tem 2 grupos reagidos e um não reagido, de um dado tipo, né? Quando ela tem 4 unidades de repetição, ela tem 3 grupos de um tipo reagido e um não reagido. Quando ela tem 5 unidades de repetição, ela tem o quê? 4 grupos reagidos e um grupo não reagido, de um dado tipo, né? Então a gente vê que existe uma diferença de 1, né, entre a quantidade de unidades de repetição e a quantidade de grupos reagidos, né? Então, por exemplo, se a molécula tem 30 meros, ela vai ter 29 grupos reagidos e um não reagido, né? De um dado tipo lá, tá? Se ela tem 79 meros, ela vai ter 78 grupos reagidos de um dado tipo e um grupo não reagido, né, na ponta lá, né, de um dado tipo. Tá ok? Então, era isso aí que eu queria chamar a atenção para esse slide. E mais um detalhe aqui, por exemplo, quando a gente observa essa molécula aqui, por exemplo, ela tem 3 meros. Ou seja, a gente pode dizer que o dp é igual a 3. Aqui ela tem 4 meros, ela tem um dp igual a 4. E aqui ela tem 5 meros, a gente pode dizer que ela tem um dp igual a 5. Né? Nessa aula aqui sobre teoria estatística, a gente, em vez de falar dp, vai ser mais comum no desenvolvimento do assunto aqui, a gente falar de x, tá? Então, se eu disser que uma molécula tem 100 meros, em vez de eu dizer que o dp dela é 100, eu vou dizer que o x é igual a 100, ou seja, o número de unidades de repetição é igual a 100, tá? Claro que de vez em quando eu vou falar o dp também, porque são sinônimos, tá? Mas é só em termos das equações que a gente vai desenvolver. Em vez de a gente colocar dp na equação, a gente vai colocar x. Por quê? Para deixar de acordo com a nomenclatura dos autores, tá? É isso aí. Bom, outro aspecto aqui que eu acho importante chamar a atenção, né? Se a gente olhar o Becker aqui, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 monômeros aqui, tá? E depois de um dado tempo de polimerização, a gente tem esse cenário aqui, ou seja, 4 moléculas, né? Se tem 4 moléculas, e a gente aqui, claro, tem um balanço estequiométrico, né?
vão existir o quê? 4 grupos de um tipo na ponta e 4 grupos do outro tipo na ponta também, ou seja, 4 grupos A não reagidos na ponta e 4 grupos B não reagidos também na ponta, né? Aí, a questão uma pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Se a gente, pensando num grupo A, por exemplo, né? Pensando num grupo A, que seria o vermelho aí, digamos assim, ao pegar uma ponta de cadeia, né? Qual a probabilidade de elas ter um grupo A na ponta, né? Digamos que eu vou pescar, né, uma molécula aí dentro, né? E essa pesca ela vem sempre a partir da ponta da cadeia, né? Uma pergunta que eu faria é: se eu pescar, né, essa ponta de cadeia, qual a probabilidade do grupo dessa ponta ser o grupo A? Né? Aí, obviamente, que vai ser 50%, né? Porque toda vez que reage um tipo de grupo A, vai reagir um grupo B, né? E como cada cadeia vai ter 2 pontas, né? A quantidade de grupos nas pontas vai ser dividido pela metade, né? Então vai ter que ser 50% de A e 50% de B, tá? Então a probabilidade seria de 50%, tá? E uma outra pergunta que eu faria em relação a esse desenho aí seria o seguinte: se eu fixar no grupo A, por exemplo, vamos pensar que eu fixei o grupo A, eu vou trabalhar em cima do grupo A aí dentro. Qual a probabilidade dele estar reagido, né? Ou não reagido, né? Porque vai ter que ser complementar, né? Mas se eu disser assim, se eu fixei no grupo A, qual a probabilidade dele estar reagido, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tinha 10 grupos A, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque a quantidade de grupo A é igual à quantidade total de molécula, né? Então aqui eu tenho um total de grupo A igual a 10. E esse total está aqui, como eu disse, seja reagido ou seja não reagido. Então se eu fixar, né? Ou seja, se eu disser, dado que o grupo, né? A pessoa da estatística gosta de falar assim, né? Dado que o grupo seja A, né? Qual a probabilidade dele estar reagido ou não, né? Então, no caso aqui, né, seria, pensando no não reagido, seria o quê? De 40%, né? Porque aqui são 4 grupos vermelhos, dividido por 10 grupos totais, né, vermelhos, né? Então, a probabilidade de ele estar não reagido seria 40%, né? E a probabilidade de ele estar reagido seria de 60%, né? E o que é isso? Né? O que é isso? Essa probabilidade de ele estar reagido, que seria de 60%? É exatamente a conversão, né? O P. Né? É só a gente lembrar o que é o P. É o Na0 menos Na sobre Na0. Né? O que é o Na0 aqui? É 10, a quantidade inicial de grupos. O que é o Na? A quantidade de grupos existente aqui não reagido, 4. Então, 10 menos 4, 6. Dividido por Na0, que é 10, que dá 0,6, que é 60%. Tá? Então, quando eu digo qual a probabilidade, dado que o grupo seja A ou B, né, vamos pensar no a probabilidade de ele estar reagido nesse meio de polimerização aqui é exatamente igual à conversão P dele, tá? Então, como é complementar, né, ou seja, o percentual reagido tem que ser complementar com o não reagido para dar 100%, então, se a probabilidade do grupo ser reagido 60%, a probabilidade de ele ser não reagido é 40%, né? Como eu disse, se a gente quiser contar aqui, 1, 2, 3, 4 dividido por 10, 0,4. Mas em termos de letrinha aí, seria o quê? Né? Se a probabilidade de ele estar reagido é a conversão que é P, então a probabilidade de ele estar não reagido é 1 menos P, né? Para que P mais 1 menos P dê igual a 1, tá? Então a probabilidade de um grupo ser não reagido, dado que ele é de um dado tipo lá, é 1 menos P, tá?
Bem, então aí eu trouxe vários conceitos, né, para vocês aqui, né, e agora a gente vai tentar desenvolver a teoria estatística aqui para uma polinização do tipo AB, né. Então agora a gente tem esse novo slide aí, que é o seguinte: a gente vai tentar desenvolver aqui uma espécie assim, de quantificação de cada tipo de molécula lá num reator. Tá? Supondo que você partiu daqueles monômeros, vamos supor que seja até uma situação dessa aqui, partiu de N monômeros aqui, e esses monômeros eles vão polimerizar, né, para uma dada conversão P. Né? E agora eu quero saber qual a probabilidade, por exemplo, de encontrar moléculas com uma unidade de repetição, qual a probabilidade de encontrar moléculas com 2 unidades de repetição, qual a probabilidade de encontrar moléculas com 3 unidades de repetição e por aí vai. Né? Porque, como eu falei, a teoria estatística ela permite você contar, né, cada tipo de molécula. Tá? Então, a gente vai ter essa noção a partir daqui. Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente vai partir das pontas das cadeias. Tá? Então, se a gente vai partir das pontas, então é como se a gente fosse pescar. De novo, vamos voltar para a pesca aí. Então, a gente vai pescar lá no reator e a gente vai encontrar a ponta. Então, como é um balanço estequiométrico, a probabilidade dessa ponta, né, ser do tipo, ter um grupo A ali é de 50%. Né? Assim como 50% da probabilidade do grupo da ponta ser B. Tá? Então, aqui está essa representação. Eu vou partir sempre da ponta, né, e a ponta vai ter o quê? Vai ter sempre grupos não reagidos, né, porque os grupos não reagidos eles estão nas pontas. Né? Então, nosso objetivo aqui é pescar uma ponta. Então, a probabilidade do grupo ser B é 50%, e a probabilidade dessa ponta ter um grupo A é de 50%. Então, eu coloquei aqui 0,5, tá? Ok, vamos pensar que o grupo seja do tipo B. Então, se a ponta ela é do tipo B, e agora eu vou caminhar nessa molécula. Então, eu tirei a molécula lá do reator e vou caminhar em cima dela. Né? É a minha forma de pensar, tá? Cada um desenvolve do seu jeito. Né? Então, agora eu vou caminhar por cima dessa molécula. Então, mas aqui a gente tem uma probabilidade condicional. Por quê? Porque a gente sabe que a ponta ela é do tipo B, ou seja, o grupo é verde. Então, se ela é do tipo B, e a polimerização é do tipo AB, como está sendo mostrado aqui em cima, então o próximo grupo ele vai ser um grupo A. Porém, esse grupo ele pode ser reagido ou não reagido. Né? Se o grupo, na hora que eu caminhei da ponta aqui, que ele tem um grupo B, se o grupo ele for não reagido, então eu já terminei a cadeia, ou seja, a cadeia vai ser um monômero, ela só vai ter uma unidade de repetição. Tá? Agora, se o grupo for reagido, né, aqui o grupo vai ser amarelo, né, então vai ser um grupo A reagido. Então a probabilidade de ser um grupo A reagido vai ser exatamente P, né, que é a conversão, como eu tinha dito no slide anterior. E a probabilidade do grupo A ser não reagido é exatamente 1 menos P. Tá? Ok. Então aqui, se for esse caso aqui, né, monômero, né? Se for o caso de monômero, então a probabilidade de encontrar um monômero aqui vai ser o quê? 0,5 vezes 1 menos P, como eu estou mostrando aqui em cima, tá? Agora, supondo que a gente agora caminha aqui para o lado do grupo reagido, né? Então a probabilidade do grupo ter reagido é P, que é a conversão, como eu tinha dito, né? Beleza. Estou aqui exatamente com um grupo vermelho reagido. Se ele reagiu com alguém, ele reagiu com um grupo verde. Né? Se ele reagiu com um grupo verde, eu vou caminhar aqui e sei que o próximo grupo é um grupo vermelho. Né? Porque aqui, como a gente falou, aqui existe um grupo vermelho que partiu daqui, o verde numa ponta e o vermelho na outra, que é o A. Né? Então, se esse grupo está reagido, ele reagiu com o verde. Se ele reagiu com o verde, eu sei que o próximo é vermelho, que é o grupo A. Agora, esse grupo A ele pode estar não reagido ou ele pode estar reagido. Né? Então, se ele tiver não reagido, então a molécula vai ser uma molécula com 2 unidades de repetição, 1, 2. Né? E a probabilidade de ele ser não reagido é 1 menos P. Né?
Então, no caso aí, se for 2 unidades de repetição, vai ser o quê? 0,5 vezes P vezes 1 menos P, que está aqui, 0,5 vezes P vezes 1 menos P. Agora, se for um grupo vermelho reagido, então a probabilidade desse grupo ser reagido vai ser P. Então, a gente caminharia para cá, né? Então, como a gente tinha dito, aqui tinha um grupo verde, que depois vai ter um grupo vermelho aqui. Então, se reagiu, reagiu com o grupo verde. Então, o próximo grupo ele vai ser vermelho, que é o grupo A. Agora, ele pode ser não reagido ou ele pode ser reagido, né? Se for um grupo não reagido, a gente vai ter uma molécula com 1, 2, 3 unidades de repetição. E a probabilidade de ele ser não reagido é 1 menos P. Então, qual é a probabilidade de encontrar uma molécula com 3 unidades de repetição? É 0,5 vezes P vezes 1 menos P. Então, está aqui 0,5 vezes P ao quadrado vezes 1 menos P. Tá? E por aí vai, tá, gente? Então, a gente vai fazendo essa multiplicação aí de probabilidades, tá? Do mesmo jeito, se a gente tivesse encontrado uma ponta com grupo vermelho. Se a ponta tem um grupo vermelho, que é o grupo A, então o próximo grupo vai ser verde. Agora, esse grupo verde, que é o grupo B, ele pode estar reagido ou não reagido. Se ele for um grupo não reagido, então isso aí vai ser exatamente um monômero, né? E a probabilidade dele ser não reagido é exatamente 1 menos P. Então, a probabilidade de encontrar um monômero, né, a partir de uma ponta, né, com o grupo A é o que? É 0,5 vezes 1 menos P, que está aqui em cima, né? Ok. Ele pode ser um grupo reagido. Se for um grupo reagido, então aqui a gente teria aqui um grupo verde que reagiu com o vermelho, que é o grupo A, né? Então esse grupo A, ele vai ter logo na sua frente um grupo B, né? E esse grupo B pode ser o quê? Não reagido ou reagido. Se ele for não reagido, a probabilidade de encontrá-lo é 1 menos P. Se ele for reagido, a probabilidade de encontrá-lo é P. Então, se for não reagido, então a gente está falando da probabilidade de encontrar uma molécula com 2 unidades de repetição. Então seria o quê? 0,5 vezes P, 0,5 vezes 1 menos P. Tá? Então seria exatamente... melhor, eu me enganei aqui rapidinho, tá? Porque se tem 2 unidades de repetição, né? Então ela vai ter aqui um grupo reagido e um grupo não reagido, né? Então vai ser 0,5 vezes P vezes 1 menos P, que está aqui, tá? Agora, se o grupo for do tipo reagido, então você vai por um caminho aqui. Se fechar aqui, vão ser 3 unidades de repetição. Vai ser 0,5 vezes P vezes 1 menos P. Tá? Então vai ser 0,5 P ao quadrado vezes 1 menos P. Tá? Então, gente, a gente aí consegue fazer, digamos assim, a distribuição de probabilidade para cada tipo de molécula, ou seja, para molécula com tamanhos diferentes. Então, para mero, né? Para dímero, para trímero e por aí vai. Tá? Agora, como a gente tem no reator esses dois tipos, né? Então a probabilidade total de encontrar monômeros, né? Ou seja, moléculas com uma unidade de repetição, é a soma dessas duas aqui, né? Então, se eu colocar 1 menos P em evidência, vai somar 0,5 com 0,5, vai dar 1 menos P. Aqui, se eu colocar P vezes 1 menos P em evidência, vai dar 0,5 mais 0,5, dá 1, né? Então, no final das contas, a probabilidade de encontrar uma molécula com 6 unidades de repetição vai ser o quê? P elevado à quinta vezes 1 menos P. A probabilidade de encontrar uma molécula com 4 unidades de repetição vai ser o quê? P elevado a 3 vezes 1 menos P. Como é que eu posso interpretar isso aqui? De forma bem simples. A probabilidade de encontrar uma molécula com, por exemplo, vamos por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de repetição. Se ela tem 5 unidades de repetição, ela tem o quê? Ela tem 4 grupos reagidos e ela tem um grupo não reagido. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, P elevado a 4 vezes 1 menos P. Tá? Tá ok, gente? Olha só. Só repetindo aqui, vamos ver se vocês enxergaram. Ó. Uma unidade, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de repetição. Nessas 5 unidades de repetição, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 grupos reagidos e um grupo não reagido. Então, qual é a probabilidade de encontrar um grupo reagido? É P. Então, é P vezes P vezes P vezes P. E
essa molécula vai ter um grupo não reagido na outra ponta. Claro que eu estou considerando de um tipo só, né? Vezes 1 menos P, tá? Então, se ela tiver X unidades de repetição, vai ser a probabilidade de encontrar X menos 1 grupos reagidos e um grupo não reagido, tá? Então, aí a gente consegue encontrar uma fórmula geral, né? Tá ok? Portanto, né, esse slide agora, ele mostra o quê? Que a probabilidade de encontrar uma molécula com X unidades de repetição é, como eu tinha mostrado lá nas amarelas, né, aqui, né, a probabilidade de encontrar uma molécula com amarela era o quê? Era o número de moléculas amarelas, né, pelo número total de moléculas, né. Do mesmo jeito, né, a probabilidade de encontrar uma molécula com X meros é o quê? É o número de moléculas com X meros pelo número total de moléculas. Né? E isso aí é o quê? É P elevado a X menos 1 vezes 1 menos P, né? Que a gente acabou de mostrar no slide anterior. A probabilidade de encontrar uma molécula com 6 unidades de repetição, por exemplo, é a probabilidade de encontrar uma molécula com 5 grupos reagidos e um grupo não reagido, tá? Então, só ver aqui, trazendo para cá de novo, né? Então, aqui a gente consegue, a partir de uma fórmula, né, contar, né? Porque isso aqui é o quê? É a probabilidade de encontrar uma molécula com um dado tipo de unidade de repetição, né? Como eu estou dizendo aqui, o que é o NX, né? É o número de moléculas com X unidades de repetição para uma dada conversão P do meio de reação, né? E o que é o total? É o total de moléculas do meio, né? Claro que aí a gente pensa sempre, se tiver subproduto, para geração de água, uma reação de amina com ácido, por exemplo, ela seria removida, né? A gente está falando só de moléculas que vão ser resultantes ali, que vão formar o polímero, tá? Seja monômero, seja dímero, seja trímero, né? É o número de moléculas no momento, né? Tá ok? E o que é isso, né? O que é essa razão aqui? Isso aqui é fração numérica, né? É fração numérica, é o percentual numérico de moléculas lá dentro, de um dado tipo, tá? Não sei se ficou claro aí, tá? Mas é isso aí, o assunto é esse aí, tá? Bom, agora se a gente tiver uma polimerização do tipo AABB, que é também sob balanço estequiométrico, né? Então você colocaria a mesma quantidade de monômero ali no início, né? E a gente sabe, né, que quando 10 grupos A reagem, 10 grupos B reagem, né? Então, independente do, digamos assim, do caminhar da polimerização, de como ela ocorre, né? Sempre que tiver uma conversão, vamos supor, 50% de A vai ter uma conversão de 50% de B, né? Sob balanço estequiométrico, né? Quando não tem balanço estequiométrico, a gente mostrou que isso não acontece, né? Quando há um desbalanço, a conversão de A não é igual à conversão de B, tá? Apenas o número de grupos convergidos, sim. Mas a conversão que é dada pela razão, né, da quantidade reagida pela quantidade inicial, ela não é igual quando há um desbalanço, tá? Mas aqui a gente está falando de balanço estequiométrico, tá? Então, de novo, né, quando a gente tem a polimerização acontecendo lá dentro, e como os grupos não reagidos estão sempre nas pontas, né, e a quantidade deles é igual, ou seja, a quantidade de grupos A é igual à quantidade de grupos B, né, então, ao retirar uma molécula lá, ao pescar uma molécula, né, e essa molécula, vamos pensar, pescando pela ponta dela, né, a probabilidade do grupo ser A é 50%, assim como a probabilidade do grupo ser B. Né? Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, né, precisa repetir, né, a metade, existe sempre a metade de grupos de um tipo e a metade de grupos do outro, porque sempre que um reagir com um grupo reagir, ele vai reagir exatamente com outro tipo. Né? Sempre que sumir um A, some um B. Né? Então, quando eu tiro um grupo não reagido, eu vou tirar um grupo da ponta. Né? Esses grupos não reagidos, eles estão nas pontas. Então, sempre que tiver 20 grupos A, vai existir sempre 20 grupos B lá. Tá? Então, a probabilidade, né? Quando eu removo uma cadeia pela ponta, a probabilidade de ter um grupo B ali é 50%, assim como a probabilidade de um grupo ser A. Tá? Supondo que o grupo foi B, né? Agora vamos caminhar por cima da molécula. Né? Se é um grupo B,
o próximo grupo ele vai ser o quê? Vai ser B, né? Porque agora a gente está falando de AA mais BB, né? Agora, esse grupo B que vem em seguida, ele pode estar não reagido ou pode estar reagido. Se ele tiver não reagido, a probabilidade dele estar não reagido é 1 menos P, como a gente já mostrou anteriormente. E a probabilidade dele estar reagido é P. Né? Beleza. Então, aqui a gente já encontrou a probabilidade de encontrar monômeros do tipo BB lá dentro, que é o que? É 0,5 vezes 1 menos P que está aqui. Aqui é a mesma coisa para o vermelho. Tá? Se for o vermelho, a probabilidade dele de ser não reagido é 0,5 vezes 1 menos P, que está aqui também. Tá? Ok. Agora, se o grupo for reagido, e o grupo é o verde, que é o B, ele reagiu com quem? Ele reagiu com o grupo A. Se ele reagiu com o grupo A, o próximo grupo a se encontrar vai ser um grupo A. Porque agora a gente está falando de polarizão AABB. Né? Agora, existe a possibilidade do grupo A ser não reagido ou ele ser reagido. Né? Então, se ele for não reagido, então a gente está encontrando moléculas com 2 unidades de repetição. Então, vai ser o quê? 0,5 vezes P vezes 1 menos P, que está aqui. Tá? Bom, então, como eu estava falando, considerando que a ponta ela tem um grupo B não reagido, a probabilidade de encontrar esse grupo B, como a gente mostrou, é 50%. Né? Então, se tem um grupo B aqui, o próximo grupo vai ser grupo B. Agora, esse próximo grupo B ele pode ser não reagido ou reagido. Né? Então, se ele for não reagido, então a gente encontra a probabilidade de encontrar monômeros, né? Ou seja, moléculas com uma unidade de repetição. Tá? E no caso aqui seria 0,5 vezes 1 menos P. Ok? Então, está exatamente aqui. Como eu disse, vale aqui para esse outro tipo também. Tá? Agora, se o grupo verde daqui ele for reagido, né, a probabilidade de ser reagido é P, como está aqui. Porém, ele reage com o grupo vermelho. Se ele reage com o grupo vermelho, a gente vai encontrar a seguir um grupo vermelho, ou aqui ou aqui. Então, esse grupo vermelho ele pode estar não reagido ou ele pode estar reagido. Né? Então, se ele for não reagido, a gente encontra moléculas com 2 unidades de repetição. Então, a probabilidade de encontrar moléculas com 2 unidades de repetição, partindo de uma ponta, né, que tem um grupo B não reagido, é o que? É 0,5 vezes P vezes 1 menos P, que está aqui. Tá? Ok? Agora, se o grupo vermelho reagiu, ele reagiu com o verde. Se ele reagiu com o verde, o próximo grupo a seguir, ele vai ser verde, porque a gente está falando de polimerização AABB. Né? Então, a ponta, o grupo a seguir, ele pode ser não reagido ou ele pode ser um grupo reagido. Né? Então, se for um grupo não reagido, a gente está falando de moléculas com 3 unidades de repetição. Então, a probabilidade de encontrar essas moléculas com 3 unidades de repetição vai ser o quê? 0,5 vezes P vezes P vezes 1 menos P, que está aqui. 0,5 vezes P, que dá P ao quadrado, vezes 1 menos P. Né? Agora, se o grupo for não reagido, se o grupo for reagido, o grupo verde, que é o grupo B, né, ele reage com vermelho. Se ele reage com vermelho, a seguir o grupo vai ser vermelho. Agora ele vai ser o quê? Não reagido ou reagido. Se ele for não reagido, a gente está falando de moléculas com 1, 2, 3, 4 unidades de repetição. Então, a probabilidade de encontrar moléculas com 4 unidades de repetição vai ser 0,5 vezes P vezes P vezes P vezes 1 menos P. Que está aqui, 0,5 vezes P vezes P vezes P, que dá P3 vezes 1 menos P. Né? Porém, se o grupo vermelho for reagido, ele reage com o quê? Ele reage com o verde. Se ele reage com o verde, o próximo grupo vai ser verde. Agora, o grupo pode ser não reagido ou pode ser reagido. Se ele for não reagido, a gente está falando de moléculas com 1, 2, 3, 4, 5 unidades de repetição. E a probabilidade de encontrar essas moléculas com 5 unidades de repetição vai ser o quê? 0,5 vezes P vezes P vezes P vezes P vezes 1 menos P. Tá? Então dá o quê? 0,5 vezes P a quarta vezes 1 menos P. Tá? E por aí vai, tá, gente?
Se for uma molécula com X unidades de repetição qualquer lá, então vai ser 0,5 vezes P elevado a X menos 1 vezes 1 menos P. Então, como aqui é válido também do mesmo jeito, então vai dar exatamente a mesma probabilidade, e colocando, por exemplo, aqui 1 menos P em evidência, vai dar 0,5 mais 0,5, 1. Então, eu posso interpretar o que está aqui do lado da seguinte forma. Por exemplo, a probabilidade de encontrar uma molécula com 5 unidades de repetição é a probabilidade de encontrar uma molécula com 4 grupos reagidos e um grupo não reagido na ponta. Qual é a probabilidade de encontrar um grupo reagido? É P, né, que é a conversão. E qual é a probabilidade de encontrar um grupo não reagido? É 1 menos P. Então, por isso que a gente pode fazer essa interpretação bem fácilzinha aqui, né? Então, por exemplo, se eu penso em um grupo, seja o verde ou o vermelho, ou seja o B ou o A, então a probabilidade de encontrar uma molécula com, sei lá, 20 unidades de repetição é a probabilidade de encontrar uma molécula com 19 grupos de um dado tipo reagido, mais um grupo não reagido na ponta. Então, eu fazendo essa multiplicação, aí daria o quê? P elevado a 19 vezes 1 menos P. Tá? Então, a gente vê o quê? Que essa distribuição aqui de probabilidade ela é idêntica à que a gente mostrou anteriormente para a polimerização do tipo AB. Tá? Então, quando há o balanço estequiométrico, né, seja AB ou seja AABB, a probabilidade ela é a mesma, é do mesmo tipo. Tá? Agora, só um detalhezinho aqui que a gente pode já chamar a atenção é o seguinte, é o fato daquela história lá, né? Porque aqui a gente está falando 3 meros, 4 meros, mas aí a gente teria que dividir por 2, né? Se a gente considerar a polimerização AABB, né? Então esse DP aqui, na verdade, teria que ser dividido por 2 na hora de fazer um cálculo de massa molar, tá? Pelo fato de 2 monômeros equivalem a 1 mero nesse tipo de polimerização, tá ok? Então, de novo, né, assim como a gente encontrou para a polinização AB, a probabilidade de encontrar uma molécula com X unidades de repetição é dado pela razão, né, entre o número de moléculas daquele tipo pelo número total de moléculas naquele momento da polimerização, ela também vai ser dada por P elevado a X menos 1 vezes 1 menos P. Tá? Então, como eu tinha dito, o que é isso? Isso aqui é a fração numérica, né? Isso aqui é a famosa fração numérica. Não sei se vocês lembram lá dos vídeos do início do curso, né? O que é o MN? O MN é o somatório de Fn vezes a massa molar da fração, né? Então, se eu fosse achar a massa molar numérica média, eu multiplicaria cada tipo de massa molar pela fração numérica correspondente e somaria todas, né? Tá ok? Então, se eu posso contar, né? Se eu posso contar as moléculas de cada tipo, né, eu posso gerar uma curva, né, de fração numérica versus grau de polimerização. Né? Então, por exemplo, só dando uma olhada aqui, vamos dar uma interpretada aqui nessa equação. Suponha que a conversão da polimerização lá de grupos, né, seja de 80%. Né? Suponha que você tenha uma conversão de 80%. Então, esse P aqui seria 0,8. Né? Então, para um P de 0,8, qual a quantidade, ou seja, a fração numérica, a probabilidade, né, de encontrar moléculas, por exemplo, com um grau de polimerização igual a 1? Aí seria aqui 1 menos 1, 0, isso aqui daria 1. 1 menos 0,8, 0,2, seria 20%. Nessa mesma situação aqui de conversão igual a 0,8, qual a probabilidade de encontrar moléculas, por exemplo, com 100 unidades de repetição? Aí seria 0,8 elevado a 99 vezes 1 menos 0,8. Né? Então, isso quer dizer o quê? Eu posso fazer uma curva, né, para cada conversão P, e aí eu tenho uma previsão de tamanho de molécula de cada tipo para cada conversão de polimerização. Né? E isso é muito fácil de ser feito no Excel. Né? Eu não vou mostrar a tabela aqui que eu fiz, mas já vou mostrar um gráfico, né, da fração numérica versus grau de polimerização para várias conversões possíveis, né? Então, por exemplo, a conversão, à medida que a conversão aumenta, isso aqui vai descendo, tá? Como é que a gente pode interpretar esse gráfico aí? Esse gráfico ele vai mostrando o quê? Que
Quando você tem conversões baixas, isso quer dizer o quê? Que você vai ter muito grupo não reagido, né, lá dentro, para uma conversão baixa. Né? Então, se você tem muito grupo não reagido, você tem uma probabilidade muito maior de encontrar monômero. Então, esse caso aqui dessa curva, por exemplo, ela é para o P igual a 0,5. Então, a quantidade de moléculas com grau de polimerização baixo, que é o eixo X aqui, ela é muito alta, né, de você encontrar moléculas pequenas. Né? Então, existe uma probabilidade, que é a fração numérica, de encontrar moléculas pequenas quando a conversão é baixa. Na medida que a conversão vai aumentando, vai diminuindo a quantidade de moléculas pequenas lá dentro, né? E vai meio que se igualando, né? Com a quantidade de moléculas grandes lá, tá? E aí a gente está falando de números, de moléculas em termos de número, ou seja, fração numérica, ela dá um percentual numericamente falando, digamos assim, né? Então isso quer dizer o quê? Que mesmo para conversões muito altas, em termos de número, você acaba tendo quase sempre mais moléculas pequenas do que molécula grande. A gente pode concluir tranquilamente olhando aqui que você sempre vai ter, mesmo para conversões altas, você vai tender a ter moléculas pequenas em maior quantidade. Né? Por isso que essa curva aí ela não é muito realística. Né? É melhor você falar em termos de fração mássica. Se você falar em fração mássica, às vezes, como eu tinha dito lá na época quando eu falava de massas molares, né? Às vezes a quantidade de molécula ela pode ser pequena, mas o percentual mássico dela pode ser grande. E por isso que às vezes o MW é melhor, né, para representar um certo tipo de situação. Né? Então, em termos de número, a gente vê que a quantidade de monômero tende a ser sempre maior do que a quantidade de qualquer outras moléculas maiores. Tá? Essa é a conclusão aqui, ok? Então, conclusão, tanto para a polimerização AB quanto para a polimerização AA mais BB, sob balanço estequiométrico, né, a gente vai poder calcular, né, a fração numérica por essa equação. Né, e a gente agora pode fazer um pequeno arranjozinho aqui, que é o seguinte. A gente sabe lá que o dp, né, como eu tinha dito aqui no início da aula, né, a gente está considerando o dp igual a x aqui. Né? Então, 100 unidades de repetição, como a gente falou, a gente usaria o valor de 100 aqui. Né? Então, o dp a gente sabe que é dado por essa fórmula aqui, N0 pelo N atual, né? Que é o N total que eu estou chamando aqui. Né? Então, essa aí foi uma das primeiras aulas de polimerização em etapas, eu mostrei isso aqui. Né? Sei lá, eu dizia, eu tenho 100 monômeros no início. Se eu tenho duas moléculas agora, qual o grau de polimerização? Era 50, né? Então a gente pegou aqueles 100 monômeros e dividiu igualmente em duas moléculas. Né? Então é exatamente o que está sendo dito aqui. Né? Então se eu tinha 100 monômeros, seria 100. Número de moléculas total atual seria 2, né? 100 por 2, 50. Né? Então o dp é dado por isso aqui. Né? E eu tinha dito lá naquele momento, né, que eu achava melhor deixar como grupos, apenas por uma questão mais de nomenclatura, embora sob balanço estequiométrico a quantidade de grupos de um dado tipo é exatamente igual à quantidade de moléculas no meio de polimerização, né? Desde que você retire os subprodutos gerados. Né? E a gente viu que o dp é igual a 1 sobre 1 menos p sob balanço estequiométrico. Né? A gente viu isso aí. Então eu posso aqui fazer esse rearranjozinho, né? Trazer o n total para cá e levar para lá o 1 menos p, e dizer que o n total é igual a n0 sobre vezes 1 menos p. Né? E agora eu posso pegar esse n total aqui, né, que agora está sob um novo termo, e substituir nessa equação aqui. Tá? Então, olha só, se eu pego o n total e coloco aqui n0, 1 menos p, né, eu vou chegar nessa equação aqui. Né? O nx vai ser o quê? N0, p elevado a x menos 1 vezes 1 menos p ao quadrado. Está entendido aqui? Ó? Então, o nx está aqui. Então, eu levo o n total aqui para o lado e substituo o n total por n0 menos p. Tá? Então, o que vai ser o nx? Vai ser p elevado a x menos 1 vezes n0 vezes 1 menos p ao quadrado, que é exatamente o que está aqui. Tá? 1 menos p ao quadrado vezes p elevado a x menos 1 vezes n0. Então, isso aqui é outra forma de representar
essa equação, agora com uma pequena diferença, que aqui não é mais fração numérica, e sim a quantidade de moléculas, né? Então, isso aqui é uma forma da gente calcular a quantidade mesmo de moléculas de cada tipo, em vez de determinar a fração numérica delas, né? Por que aqui é possível? Porque esse N0 é baseado no início, né? Ou seja, na pesagem do reagente, né? Então, isso aqui seria a quantidade de moléculas do início, sei lá, 1 mol, 2 mol, 3 mols, né? Então, aqui a gente, com essa modificaçãozinha aqui, a gente pode contar, né, a quantidade de moléculas efetivamente, não só fração, né? Como a gente tinha feito para a situação anterior, tá? Ok? E como eu tinha dito ainda há pouco, né, o que é o MN? É o somatório, né, da fração numérica vezes a massa molar da fração, né? E eu posso substituir aqui, né, o que é o Fn, né? É o Nx sobre N, né? Que é P elevado a x menos 1 vezes 1 menos P. E o que é a massa molar de um dado tipo de molécula? É o grau de polimerização dela vezes a massa do mero, né? Se eu tenho uma molécula, vamos supor, com 100 meros, qual é a massa molar dela? É o 100 meros vezes a massa de um mero, né? Então, se a gente fizer um desenvolvimento dessa equação aqui, né? Então, vamos supor aqui, por exemplo, para x igual a 1, aqui vai ser 1 menos 1, 0. Então, aqui daria 1. 1 menos P vezes 1 vezes M0. Então, daria 1 vezes 1 menos P vezes M0, que está aqui. 1 menos P vezes M0. Pronto. Supondo agora o x igual a 2, né? Aí vai ser P, 2 menos 1. Então, vai ser P vezes 1 menos P vezes 2 vezes M0, que está aqui. Então, P vezes 1 menos P vezes 2 vezes M0, mais... Para o x igual a 3, né? Aí ficaria 3 menos 1, 2. Então, ficaria P ao quadrado vezes 1 menos P vezes 3 vezes M0, né? Tá aqui, cadê? P ao quadrado vezes 1 menos P vezes 3 vezes M0. O que eu estou querendo mostrar com isso? Estou fazendo um somatório, né? De x igual a 1 até infinito, né? Para achar a massa molar, né? Então, eu estou pegando moléculas de todos os tamanhos possíveis, né? E estou fazendo um somatório, né? Tá, do percentual numérico dela vezes a massa molar dela para encontrar o Mn, né? Então, aqui a gente vai ver, né, se a gente fizer esse desenvolvimento, né, fica meio chato fazer assim slide, né? Mas se cada um for no slide anterior, né, nesse aqui, e fizer exatamente esse desenvolvimento que eu estou mostrando aqui, né, vai ver exatamente o que é isso aqui, tá? Então, a gente vai ver aqui que existem alguns termos em comum. Por exemplo, 1 menos P e M0, eles estão em todos os aqui, né? Então eu coloquei em evidência aqui, né? Então vai ficar 1 mais 2P, mais 3P2, mais 4P3, né? E isso aí é o que? É 1 menos P vezes M0, colocando entre parênteses, vai ser o que é isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o somatório, né, de x vezes P elevado a x menos 1, né? Porque quando eu tinha falado aqui, né? Quando x é igual a 1, P elevado a 1 menos 1 dá 0, dá 1 isso aqui, né? Então daria 1, que é exatamente o que está aqui. O segundo termo, que é quando o x é igual a 2, então dá 2 menos 1, 1. Então aqui dá P vezes 2, daria 2P, que está aqui. Né? Quando o x é igual a 3, daria 3 menos 1, 2, ficaria P ao quadrado, vezes o x é 3, 3P ao quadrado, que está aqui. Tá? Então, eu posso representar isso como um somatório, né? A partir de um termo geral, né? E esse somatório aqui, considerando de x igual a 1 até o infinito, ele tem um resultado pronto do cálculo, que é exatamente 1 dividido por 1 menos p ao quadrado. Né? E aí eu vou substituir esse termo exatamente aqui. Ó. Eu tenho mn igual a 1 menos p vezes m0, aí vai ficar aqui o quê? 1 dividido por 1 menos p ao quadrado. Tá? Tá ok? Então, substitui aqui, ó, 1 menos p vezes m0 vezes 1 sobre 1 menos p ao quadrado. Então, vai cortar 1 menos p aqui com o quadrado aqui, então vai ficar m0 vezes 1 sobre 1 menos p. Então, o que é 1 sobre 1 menos p? É exatamente o dp, né? Não sei se vocês lembram disso. O dp é 1 sobre 1 menos p, o dp numérico, né? Então, o mn é igual ao quê? A dp vezes m0, e o dp é o quê? É 1 sobre 1 menos p, tá?
Agora, se em vez de falar em fração numérica, a gente quiser falar em fração mássica, eu tenho que fazer um rearranjozinho, né, daquela equação anterior de fração numérica. Né? Então, o que é a fração mássica? É a massa da fração pela massa total. Né? Então, suponha que você tem um meio de polimerização ali, que tem moléculas de todos os tipos. Se eu quero saber a fração mássica de moléculas de 100 unidades de repetição, eu vou pegar todas as moléculas com 100 unidades de repetição, né, vou somar a massa delas todas e vou dividir pela massa total do meio. Né? Isso é a fração mássica. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver, vamos supor, X moléculas lá, né? Melhor, N moléculas lá com X unidades de repetição, como eu tinha dito, 100 moléculas com 20 meros, né? Então aqui seria o 100, né? O número total de moléculas. Se eu tenho um número total de moléculas, vamos supor, 100 moléculas com 20 meros. Né? Como é que eu vou saber a massa disso aí? Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a massa de uma molécula e multiplicar por essas 100 moléculas. Né? Então, o que é a massa de uma molécula com 20 meros? É o 20 meros vezes a massa de um mero. Né? Então, se eu pegar, vamos supor, 20 meros, eu estou querendo achar a massa total de moléculas de 20 meros no meio de polimerização. Então, eu vou pegar a massa de uma molécula, que tem 20 meros, e o que é a massa molar de uma molécula de 20 meros? São os 20 meros vezes a massa de um mero. Então, seria aqui o 20 vezes o M0, vezes o número total dessas moléculas lá dentro. Então, eu acharia a massa total de moléculas com 20 meros. E faria o que para achar a fração mássica? Dividiria pela massa total do meio. E a massa total do meio eu posso ter uma noção a partir do início, né? Em que, no início, eu tenho o quê? O número total de meros, né? Vezes a massa de um mero. Né? Porque no início da polimerização, antes de acontecer qualquer polimerização, o que tem ali? Tem só monômeros que vão virar meros. Obviamente que se fosse AABB, a gente teria que fazer uma mudancinha lá, né, de ter o fator 2, né? E um outro aspecto aqui, que quando a gente fala no início da polimerização, no início mesmo, na verdade lá a gente tem monômeros e não meros, porque o monômero é diferente do mero, então a gente teria que tirar, por exemplo, as possíveis moléculas de condensação que fossem geradas lá dentro, tá? Para isso aqui ficar totalmente correto, tá? Então, levando tudo isso aí em consideração, né? Então, o que é o NX? O NX a gente encontrou um termo para ele ainda agora, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, N0 vezes P elevado a x menos 1 vezes 1 menos P ao quadrado. Né? Então, aqui seria N0, P elevado a x menos 1 vezes 1 menos P ao quadrado. Então, o N0 vai cortar com o N0 aqui, já some. Né? Então, vai ficar o quê? P elevado a x menos 1 vezes 1 menos P ao quadrado. O M0 corta com o M0, vai ficar um x. Então, vai ficar com a fração mássica, vai ser dada por esse termo aqui, tá? Então, como a fração mássica é dada por esse termo aí, agora a gente pode fazer a determinação, né, de uma curva, né, de fração mássica em função do grau de polimerização, né, em vez de fazer fração numérica. Né? E aqui, no caso, ela vai ser mais realística, como eu tinha dito, né, porque às vezes a quantidade de moléculas ela pode não ser uma boa representatividade do peso do meio. Porque às vezes essas moléculas são pequenininhas, então elas são fortes em termos numéricos, mas são fraquinhas em termos de massa do meio. Né? Então, às vezes, a fração mássica é mais importante por isso. Né? Então, se eu plotar, por exemplo, a fração mássica em função do grau de polimerização, do mesmo jeito que eu fiz ainda há pouco, né? Então, eu vou pegar várias conversões, vamos pensar, conversão de 0,5. Qual a probabilidade, né, de encontrar moléculas de massa 1, né? De grau de polimerização 1. Então é só substituir aqui. Né? Então no caso aqui é uma probabilidade ponderal, né? Uma fração mássica. Tá? E aí a gente vai encontrar exatamente um gráfico um pouco diferente, né? Daquele que a gente tinha feito antes. Né? Olha só como era o anterior e olha só como é o atual. Né? E esse atual aqui, ele está muito parecido, e é realmente, né? Na verdade não é só uma aparência, é fato. É uma curva de distribuição, né? Uma curva de distribuição de massa molar, né? Em que o eixo Y é a fração mássica e o eixo X é o grau de polimerização. Né? Então, o que a gente pode concluir aqui de forma bem rápida, né? sem precisar
se alongar muito, né? Que quando a conversão é baixa, existe um percentual maior de moléculas pequenas, né? Que são os monômeros. Né? À medida que a conversão vai aumentando, né, a quantidade de monômero no meio vai ser pouco representativa em termos de massa, apesar de ser muito representativa em termos de número, que a gente mostrou aqui. Né? O monômero sempre vai ser o mais importante em termos de número, em termos de quantidade. Mas como eles são pequenininhos, né, eles não vão ser muito importantes quando a conversão aumenta muito em termos mássicos. Né? Então, quando a conversão aumenta muito, como eu coloquei vários valores aqui, né, 99, 99,5% de conversão, as moléculas de tamanho maior elas passam a ser mais importantes. Né? Mas você tem um deslocamento, né, da fração que tem maior quantidade lá. Tá? Então, isso aí é o aspecto mais importante desse gráfico aí, tá ok? Então, o gráfico vai mostrar o que? As frações mássicas, né? E à medida que aumenta a conversão, a importância das moléculas pequenas, em termos mássicos, ela tende a diminuir. Tá? Se a gente quiser determinar o MW, o que é o MW? É o somatório da fração mássica vezes a massa molar da fração. Então, a gente vai substituir aqui o termo de fração mássica que a gente acabou de encontrar aqui, né? Cadê? Aqui, né? P elevado a x menos 1 vezes 1 menos P ao quadrado vezes x, que está aqui. Né? E o que é a massa molar de uma fração? Né? É a massa daquela molécula, né? Com x unidades de repetição. Então, se ela tem x unidades de repetição, se eu multiplico pela massa de um mero, eu vou encontrar a massa molar daquele tipo de molécula ali. Então, a gente coloca aqui, né? X vezes M0. E aí, a gente, desenvolvendo essa equação aí, né? Ou seja, tentando ver cada termo aqui, né? Como eu fiz para o Mn, né? Então, para x igual a 1, aqui ficaria 1 menos p ao quadrado, aqui ficaria 1 vezes 1, aí ficaria o quê? M0 vezes 1 menos p ao quadrado, né? Exatamente o que está aqui, ó, M0 vezes 1 menos p ao quadrado. Para x igual a 2, o que ficaria? 2 menos 1, 1, ficaria p, 1 menos p ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes M0, né? Então, aqui ficaria, ó, 1 menos p ao quadrado, vezes p, vezes 4, vezes M0. Ou seja, ele vai fazer para cada x aí, né? E aí a gente pode colocar o termo 1 menos p ao quadrado M0 em evidência. Aí vai ficar 1 mais 4p vezes 9, mais 9p ao quadrado, mais 16p ao cubo, né? E eu posso ver que isso aqui é um somatório e transformar isso num termo geral, né? Ou seja, um somatório de quê? Isso aqui é exatamente a quantidade de unidades de repetição, né? Que é o x, né? Então aqui 1 era uma unidade de repetição, né? Aqui, 4 eram 2 unidades de repetição, então ficou 2 ao quadrado, então x ao quadrado 4. O 9 era o que? Eram 3 unidades de repetição, então ficou 3 ao quadrado 9. E aqui a gente vê que o quê? Que o p está elevado sempre ao número de unidades de repetição menos 1. Né? Então, quando eram 2 unidades de repetição aqui, ficou 2 menos 1. Quando eram 3 unidades de repetição, 3 menos 1, 2. Quando eram 4 unidades de repetição, 4 menos 1, 3. Então, é x menos 1. E esse somatório aqui, ele já tem um termo do cálculo, né? Ele é igual exatamente a isso aqui, 1 mais p sobre 1 menos p ao cubo. E aí eu substituo, né, na equação de MW, né, aqui, né, 1 menos p ao quadrado vezes M0 vezes isso aqui, né, 1 mais p sobre 1 menos p ao cubo. Então aqui vai cortar o 3 com esse termo aqui, né? Então vai ficar M0 vezes 1 mais p vezes 1 menos p, tá? Então, o MW, diferente do MN, né, que o MN é dado que M0 vezes 1 sobre 1 menos P, né, o MW é dado por M0 vezes 1 mais P sobre 1 menos P. Então, a gente pode, já que a massa molar é dado pelo quê? Pela massa do mero vezes o dP, então a gente conclui o quê? Que o dPW, ou seja, o dP ponderal, é igual a 1 mais P sobre 1 menos P, tá? Diferente do dP numérico, né, que é 1 sobre 1 menos P. Né? E daqui a gente tem um resultado importante. Né? Se a gente dividir o MW sobre MN, que é uma coisa que a gente fazia lá na época de massa molar, que eu falei que para a gente ter uma noção de distribuição de massa molar, né, um bom termo, né, que é o índice de polidispersidade, é exatamente o MW sobre MN. Né? Eu dizia lá que quando você tinha um polímero monodisperso, né,
onde todas as moléculas são do mesmo tamanho, é a única situação em que o MW sobre MN era igual a 1. Né? Em todas as outras situações, ou seja, quando você tem moléculas de tamanhos diferentes, esse índice de poliespecificidade ele é sempre maior do que 1. Né? Ou seja, a razão MW sobre MN é exatamente sempre maior do que 1 quando você tem um polímero polidisperso, né? Que é o índice de poliespecificidade. Então, se a gente fizer a razão MW sobre MN aqui, a gente vai ver que dá exatamente igual a 1 mais P. Né? Ou seja, é só pegar lá o que é o MW. É o M0, 1 mais P sobre 1 menos P. O que é o MN? É o M0 sobre 1 menos P. Se a gente dividir um pelo outro, vai dar exatamente 1 mais P. Tá? E aí existe um resultado interessante aqui, né? Que quando o P tende a 1, o índice de poliespecificidade vai tender a 2. Né? Então isso aí, quando você tem uma polimerização sob balanço estequiométrico, né, você tende sempre a ter, quando há uma conversão tendendo a 100%, né, uma largura da curva de distribuição, dado pelo índice de poliespecificidade, que é o MW sobre MN, tendendo sempre a um valor 2. E essa distribuição aí ela é chamada de mais provável. Tá? Ela é denominada, é uma denominação, né, desse tipo aí, ou seja, dessa largura da curva de distribuição igual a 2, né, denominada de mais provável. Tá ok? Bom, gente, era isso aí que eu tinha para falar nesse vídeo, né? É um assunto um pouquinho, né, digamos assim, tortuoso, né, para pessoas que estão acostumadas mais com aquela questão assim de estrutura e propriedades, né, aplicações dos polímeros, né? Mas é como eu falei, essas noções de polimerização etapas a gente tem que ter, né? Mesmo que seja para a gente, sei lá, ficar aquela coisa implícita na gente, né? Sei lá, se eu estou trabalhando com nylon, se eu estou trabalhando com PET, trabalhando com policarbonato, saber que eles são polímeros em etapas. Polímeros em etapas tem toda essa história aí na hora de sintetizá-los, né? É importante a gente ter essa noção aí, tá ok? Então era isso aí o vídeo. Obrigado a todos, uma boa noite.